Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é segunda-feira. Que dia hoje, Roberto? Sim, eu sou Roberto Antônio de Oliveira. Então, que dia do mês é hoje, né, Leila? É, Dia 19 19 de de outubro. outubro. Muito E bem. o Roberto aqui ao meu lado, para não deixar esquecer, se apresentar também. 19 de outubro, segunda-feira. E como sempre, às 10 da manhã, nós temos o nosso Café com o Evangelho, quando nós procuramos trazer um convidado muito especial. Bom dia, Arnaldo. Arnaldo está desejando bom dia, queridos amigos, desejando uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos. Mil beijos e abraços para todos. Que maravilha! O Arnaldo Frio? disse que lá em Boston o friozinho está começando. Só que quando ele diz friozinho, coloca casaco nisso. Não. Ô, Quando ele disse que está Gleice. começando, eu acho que nós já chegamos no auge do inverno, né? Bom dia, Gleice, que bom. A Gleice aqui também conosco nessa manhã. Saudades, Gleice, seja bem-vinda. Mas bom dia também, Janete, desejando uma abençoada semana para todos nós. Muito bom, Janete. Mas vamos, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado que vibratoriamente já se encontra aqui conosco. Você gostaria, Roberto, de apresentá-lo? Nós falamos que seria um brasileiro, né? É verdade. Já tínhamos falado do Mirabelli, brasileiro também, mas que seria mais um brasileiro com uma particularidade. E ele teria nascido em terras fluminenses. Terras Fluminenses, leia-se, Estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. Esse é o adjetivo gentílico atribuído a quem nasce no estado do Rio de É Janeiro, verdade. excetuando a capital, porque eles querem ser diferentes, são cariocas. Aqui tem uma do meu lado, né? Eudócio também é carioca. Mas nós nascido em falamos Copacabana. do Guilherme Taylor Marsh. Guilherme Taylor Marsh nasceu no Planalto da Serra dos Órgãos, à época conhecida como Santana do Paquequer. Um nome interessante, né? Porque tem o rio Paquequer, ainda conserva esse nome e que atravessa a cidade. Então, Santana do Paquequer hoje tem denominação de Teresópolis. Fica, portanto, no estado do Rio de Janeiro. E que data nasceu? 21 de agosto de 1838. Só para recordar, 7 anos depois de nascido, nosso querido Bezerra de Menezes, de quem já falamos, né? É verdade. A gente percebe que eles vêm assim, né, todos mais ou menos próximos. E o Guilherme Taylor Marsh nasce na cidade de Teresópolis. Mas qual a importância de nós termos procurado trazer esse convidado tão especial essa semana? Não sei quem já ouviu falar de Guilherme Taylor Marsh. Ou Dr. Marsh. Ou Dr. Marsh. Tão somente. Mas nós vamos, durante o transcorrer da semana, vamos dar algumas pinceladas, porque não tem como falar da importância de uma pessoa que trabalhou durante mais de 60 anos com muita dedicação à causa social, aqueles desvalidos de toda a ordem. Mas o Guilherme, Roberto, ele nasceu em Teresópolis, nós falamos, e pai, mãe, como é que foi esse início dessa trajetória desse espírito? Então, ele nasceu filho de George Marsh, que foi um cidadão nascido e criado em Portugal, mas inglês por direito diplomático. Ele devia ter ascendências inglesas, né? Então, embora nascido em Portugal, não se considera português, mas inglês. E Dona Inácia Marsh
essa de nacionalidade brasileira, que era uma negra alforriada. Então já existia a lei de alforria. Estamos falando também na época em que George Marsh, já cidadão britânico, mas radicado no Brasil, ele contrai núpcias com essa Ignácia Marsh. Ele deve ter sido um amor muito verdadeiro, muito puro, porque acontecia muito, às vezes, de relacionamentos, ainda mais com uma ex-escrava, relacionamentos, mas fora do casamento. Filhos, mas filhos considerados naquela época, filhos bastardos, vinha até na certidão de nascimento dizendo filho bastardo, mas ele não. Ele casa com ela, ele dá o nome a ela, o sobrenome dele, Ignácia Marsh, uma escrava alforriada. Então foi assim um homem também adiante do seu tempo, o pai dele, de um coração bom, homem honesto, muito correto, porque ele não apenas se apaixonou por aquela mulher, mas dignificou aquele relacionamento. Então, George Marsh vindo para o Brasil e, naturalmente, como era considerado origem nobre, ele teve uma oferta interessante, que é de uma sesmaria de terra. Mas essa sesmaria equivale hoje a 170 milhões de metros quadrados. Para quem não gosta de número tão grande, é equivalente a 170 quilômetros quadrados. A cidade em que residimos, Olambra, tem 64 quilômetros quadrados. Então, ali, nessa área que ele adquiriu, caberia quase 3 Olambras, né? Então, essa área... Isso foi em que ano que ele adquire essa área? Em 1821. 17 anos antes do nascimento do Guilherme Taylor Marsh. Ele devia ser bem jovem, porque 17 anos depois é que ele foi pai, né? Sim. Então, esta área ele destinou, em princípio, à agricultura e à criação de cavalos de raça. Era uma demanda que ele captou necessária, porque todos aqueles que tinham algumas posses queriam cavalos de raça. Então, ele destinou essa área à agricultura de subsistência, a gente imagina, e a criação de cavalo de raça. Agora, esta enorme fazenda se chamava inicialmente Fazenda dos Órgãos e passa a ser denominada Fazenda do Marsh. É porque ali era a Serra dos Órgãos, né? Até hoje se fala Serra dos Órgãos. Então, a fazenda que fazia parte dessa serra, porque é uma região serrana, é uma região assim, de um clima muito gostoso, mas também de muito sobe e desce, né? Hoje em dia, continua ainda tendo a sua beleza natural, porque tem a sua vegetação, toda as montanhas que cercam aquela região. Mas antes do Dr. Marsh, do Guilherme Taylor Marsh nascer, o casal teve um filho. Não é verdade, Roberto? É o George Brighton Marsh. Então, naturalmente, o primogênito, né? E isso é interessante, ele falou na Serra dos Órgãos. Hoje é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, porque esses chamados sítios, onde se localizam o Dedo de Deus, por exemplo, é uma área preservada. E a cidade de Teresópolis cresceria no vale do rio Paquequer. Né? Então, tem o Dedo de Deus, é muito bonito. Um vale muito lindo, né? É uma pedra, né, com a aparência como se fosse de uma mão e um dedo erguido, né? Eles chamam de Dedo de Deus. Seria assim, né, Leila? É verdade, né? Então, interessante. Mas esse primeiro filho, ele nasce 6 anos antes, que é o George Brighton Marsh. E tanto o nome Brighton como Taylor homenageava os respectivos padrinhos, conforme o costume da época até hoje, né? A minha neta tem o meu nome, olha só,
o meu filho me homenageou. Dando Embora meu você não nome. seja a madrinha, né? Pô, mas eu sou avó, né? Ele, ele e a esposa, né? Mas lógico que teve o dedo dele aí também, né? Para me homenagear a avó, dando o nome da primeira filha, né? Leila, minha Então, Guilherme, netinha. Leila, É, ele era afilhado do vice-almirante John Taylor, que à época, amigo do seu pai, o George Marshall, né? Ele acompanhara ao Brasil o almirante Cochrane. Esse almirante Cochrane, inglês, foi comandante por alguns anos da frota imperial brasileira. é o Essa frota, comandante. inclusive, ela viria a operar na Guerra do Paraguai, mais tarde, em 1865. Porque o comandante Cochrane, ele é conhecido dos livros de história, né? Se fala sobre esse comandante, mas é interessante o pai do Dr. Martin, ele já tinha assim, uma visão empresarial. Então, o que ele fez? Aproveitando toda a beleza daquele lugar, porque é tanto que também tem a cidade de Teresópolis, que era onde ele tinha a fazenda, que se transformou numa cidade. Tem a cidade também de Petrópolis, que é a cidade de Pedro, porque toda aquelas... Ai, meu Deus, como se fala? Toda aquela realeza costumavam ir tanto para Petrópolis como para Teresópolis, porque o Rio de Janeiro já era muito quente. Aliás, nunca foi frio, até onde eu sei. E não existia, além das roupas que eles usavam, que eram roupas europeias, muito quentes, aquelas roupas, não existia ventilador, ar-condicionado, então o que eles procuravam fazer, Roberto? Então, aí o George Marshall, ele deu uma sacada legal. O que ele pensou e fez? Ele começou a promover, no verão, festas e piqueniques, naturalmente, lá na sua fazenda, convidando então seus inúmeros amigos, sofredores, né, padecendo aquele desconforto da calorenta e empoeirada, né, que asfalto não existia, e empoeirada corte. Então, fala assim, olha pessoal, tem um piquenique gostoso, fica algum tempinho de carruagem, né, aqui da corte. Porque o pessoal aproveitava a época de verão para ir veranear, tinha suas casas lá, tem a construção lá em Petrópolis é castelo que se a gente fala, que tem agora um museu. Hoje é um muito museu bonito, imperial, né? né? Na época era uma vivenda, né? Onde residiu durante muito tempo. Um palácio, Palácio, né? Tinha o palácio. Palácio de Cristal. Eu estou falando de Petrópolis, que eu me lembro que eu estudei lá, fiz a minha faculdade, eu adorava aquela cidade, uma cidade muito belíssima. E eu tinha vontade de ficar ali, mas Leila, deixa de saudosismo. Os caminhos foram outros. Mas para o Guilherme Taylor Marshall, o tempo rola. Com certeza. Então vem a falecer-lhe o seu genitor, porque a sua mãe, a dona Ignácia Marshall, ela já tinha falecido antes. Aí ficaram os filhos, dois só. Foi o George, né, e o Guilherme. Mas entregues ao destino. Mas com uma boa herança. Quem, por exemplo, percorre hoje o caminho que levam da Baixada Fluminense até a Serra de Teresópolis, já passam ali pela Baixada da cidade de Guapimirim. Então, do lado direito, pertencia a um deles, ou Jorge, ou ao Guilherme, e o contrário, que do lado esquerdo pertencia ao outro. E foi dividido entre os dois irmãos, né? Toda aquela área imensa, né? Sim. Uma área imensa de terra. E o pai, quando faleceu, ele deixou para eles um bom legado, né? Uma boa fortuna, né? Em termos de patrimônio e também já de alguma evidente poupança, né? Com certeza. Mas a cidade de Teresópolis, no estado do Rio, foi construída, então, dentro dos limites desta fazenda, a Fazenda Marshall. Era uma Só para ficar bem claro. Era uma área muito grande, né? Uma área muito grande. Mas quantos anos tinha o Dr. Marshall, Guilherme Taylor Marshall,
Quando o pai desencarna, quando o pai Então, falece. o adolescente, ou pré-adolescente, Guilherme tinha 12 anos e foi confiado a um tutor, este nomeado pela justiça. É porque eu não acho que não tinha parentes nenhum, né? Foi necessário que a justiça nomeasse um tutor, porque Isso. ali ele veio, acho que sozinho o pai, né? A mãe já também falecida, foi necessário que a justiça intercedesse nomeando um Isso. tutor para gerir toda aquela... Até onde se tem notícias, o Jorge, ele tinha 18 anos, então ele não teve tutor, que já era considerado capaz, né? Então ele foi tocar a vida dele. Agora o tutor, o que que faz com o Guilherme, Leila? Aquela fortuna toda, ele como tutor, que ele ficou, mas ele despendeu enormes quantias para que o jovem alcançasse aprimorada cultura. Colocou ele, transferiu ele para o Rio de Janeiro, matriculou ele em vários colégios, Foi colégio interno, colégios né? internos, colégio renomado, porque naquela época se usava muito as crianças ficarem, pessoas que tinham posses, botavam seus filhos nos colégios internos. Geralmente colégios de orientação religiosa católica, né? Geralmente eram. Então ele não poupou esforços, né, na educação do Guilherme. Ele ficou interno no Colégio dos Padres Paiva, no Rio de Janeiro. Depois ele foi matriculado na Faculdade de Medicina da Corte, aonde também... Quem estudou nessa Faculdade de Medicina, Roberta? Você lembra quem estudou? Sim, o Bezerra de Menezes, Doutor né? Bezerra de Era a Menezes. Real Academia de Medicina. É. À época, o seu sucedâneo hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Exatamente. E ali ele era um jovem muito inteligente, entrou cedo para a universidade. Naquela época, a faculdade de medicina era somente 4 anos. E em 30 de novembro de 1859, ele se diploma. Mas Leila, com médico. que idade ele ingressa na Faculdade de Medicina? Então, Aliás, ele a Real nasceu, Academia. ele, segundo alguns, diz que ele ingressou com 15 anos. Mas se ele se formou em 59 e ele nasceu em 38, ele se formou com 21 anos. Então ele devia ter 17, né? Ou 16. 16 para 17 porque anos. Porque completaria né? isso, né? E ele se forma, enquanto, como nós falamos, o irmão mais velho, que já tinha 18 quando o pai falece, que a mãe já havia falecido, ele vai cuidar dos seus próprios interesses. E a gente não sabe muito o que aconteceu com o irmão, se o irmão conseguiu manter a sua parte da fortuna, porque uma parte ficou para o Guilherme, outra parte ficou para o irmão. Mas o que acontece é que o tutor, colocando ele em colégios renomados e com todas as despesas que ele deu durante todos aqueles anos, porque de 12 a 21 anos, foram 9 anos. 9 anos. E aí, Roberto? Leila, agora aconteceu enquanto ele era acadêmico de medicina, o Guilherme, ele ficou residindo o que hoje é a Rua da Assembleia, né? No centro do Rio de Janeiro. Quem já teve a oportunidade de passar por lá. Mas naquela época era conhecida como a Rua do Cano. Então, ele, enquanto acadêmico de medicina, ele precisava de um lugar para morar. Já não estava mais no colégio interno, né? Então, ele arrumou um quarto em cujos fundos, ali na Rua do Cano, existia uma loja de departamentos, né? Equivalente, né, hoje, às chamadas lojas de departamentos. E lá tinha alguns serviçais para fazer as entregas, né? Que era mais uma forma também de um plus, né? Para os seus clientes seletos, certamente. Mas antes de você dar continuidade a essa história, vamos aproveitar que eu me empolguei tanto e que nem aproveitei para ver os amigos que porventura foram chegando, nem ofereci um café. Então vamos aproveitar para saudar os nossos amigos que estejam
porventura, agora chegando para ouvir sobre Guilherme Taylor March. A Sueli dizendo que... sim, a Sueli dizendo que, que tem um apartamento que ela conhecia que ficava na Rua Oswaldo Crocani. São provavelmente homenagem a alguém dessa família, né? A família Crocani. Mas... porque lá tem Almirante Cochrane também, né? O Almirante, né? Mas é muito bom estarmos aqui juntos, tomando o nosso cafezinho. O Roberto vai fechar o raciocínio dele ou vai deixar para fazer esse raciocínio amanhã, Roberto? Que já Não, encerramos. 20 minutos, a gente fecha isso aí, porque é muito importante. Então fecha até aí para a gente... Porque tem uma conexão muito forte com o que viria adiante na definição dele enquanto acadêmico de medicina. Muito bem. Então, ele, Guilherme, volto a lembrar, acadêmico de medicina, ia residindo ali, e ele, então, tomou conhecimento de que, num determinado dia, um dos rapazes fazia a entrega, foi questionado pelo seu patrão, o patrão do rapaz, né, que se ele gostaria de ser tratado pelo médico alopata, o médico tradicional, ou se por um outro médico, um médico novo, né, que estava com uma coisa nova por ali, que era uma aguinha, como eles chamavam, né? Na verdade, era um médico homeopata, Dr. Dias da Cruz, famoso, né, pelo menos no meio espírita, e que viria a ser mais tarde, inclusive, presidente da Federação Espírita Brasileira. Mas então, o rapaz, eu não conheço essa aguinha, então ele tomou o remédio. Mas por que o médico, o patrão propõe a ele isso? Por quê? Porque ele estava cometido de uma doença que era muito grave, mas não sabia a origem. Então o médico vai examinar ele, então diz assim, olha, é muito grave a situação do seu funcionário. Vou fazer o seguinte, eu vou prescrever aqui a medicação. Ele opta pela medicina comum, tradicional. Não, eu quero medicina tradicional. E aí o médico prescreve e recomenda ao patrão que alguém diligencie para que ele tome a medicação. Assim, naquelas horas prescritas, né? E que no dia seguinte ele passaria para fazer a visita médica. E assim o fez. Só que 8 horas da manhã do dia seguinte ele chegou lá e o rapaz estava totalmente morto. Foi um clamor, né? tão jovem. Mas o tempo favoreceria a definição do então acadêmico de medicina, Dr. March, para fazer a opção pela homeopatia. O que é que se deu então depois? Não leva muito tempo, talvez um mês, e um dos rapazes também, do mesmo funcionário do mesmo senhor, que era o vendeiro, né, o proprietário, e cai também enfermo. E os sintomas muito parecidos. E quando o patrão questiona ele se ele gostaria de ser tratado pelo médico tradicional, o alopata, ou pelo outro da aguinha, aí o doente fala assim, olha, o outro morreu, né? Então quero experimentar o da aguinha. Ok. Então aí que entra o Dr. Dias da Cruz, de que falamos, médico homeopata. Então prescreve-lhe que a cada meia hora fosse-lhe dado aquelas doses ditas homeopáticas, por isso doses pequenas, né? De meia em meia hora. Mas precisaria ter alguém para fazer com que esse horário fosse respeitado. Ora, quem que se apresenta como voluntário, Leila? O Guilherme. Guilherme Taylor March. Então eu me disponho, então já soltando a sua veia de solidariedade, né? O seu olhar diferente para um paciente, porque ele estudava. Então, ele toma conta do paciente, colocado aos seus cuidados, durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, durante toda a madrugada. Não dorme. A cada meia hora, ali, dando a medicação conforme a prescrição. E o que aconteceu?
Quando o médico chega no dia seguinte, O doutor Dias da Cruz aí que chega lá. procura pelo meu paciente. pelo Guilherme. É o Guilherme. Ah, o Guilherme foi para a faculdade. Porque a cama estava arrumadinha dele. E Ele não viu ninguém, não? E o rapaz doente? Ah, o rapaz doente, quando ele viu a cama arrumada, acho que ele deve ter pensado, o rapaz morreu, né? Mas olha, Mas aí foi uma surpresa geral. Falou-se, mas o quê? Olha, a sua orientação médica homeopática foi tão boa que ele já está na rua fazendo entregas. Então, E o mesmo tipo de enfermidade que tinha cometido o outro, né? Exatamente, então sobreviveu. E aí foi assim uma porta que se abriu. Crédito para a homeopatia. Foi uma porta para que o doutor, Aí doutor, né? Eles registram que o Guilherme aí estaria com 17 anos. Devia estar no início da faculdade, né? Devia estar no início da faculdade. Mas então fechamos por hoje. Quer conte mais? Não, porque Não mais. tem tanta coisa para contar sobre ele. Tem livros publicados contando a história dele, uma história É um livro completo, né? Se me permite, Leila, vou dizer o nome. É Dr. March em 2 planos. É um relato biográfico do Alexandre Rocha. Alexandre Rocha, da editora, né? Da editora... Alexandre Rocha, da editora La Chatre. Editora La Chatre, lá de Niterói. E fez um apanhado biográfico lindo. É uma lástima, eu não encontrei esse livro, está esgotado. Mas nós compramos os livros dele, mas... E doamos para uma instituição com a irmã ao mudarmos para cá. Diminuímos a bagagem, né? Mas, queridos amigos, hoje é segunda-feira, 20 horas nós temos a nossa palestra, ao final o passe, a magnetização das águas, das medicações. Amanhã nós daremos continuidade a essa história muito linda, um exemplo de vida maravilhoso. Não perca. Ô, Geraldo, bom dia. Geraldo desejando a paz do nosso irmão maior Jesus nos envolva neste dia. Obrigado, que assim seja, Geraldo, toda a humanidade. Queridos amigos, então, aguardamos vocês hoje 20 horas e amanhã às 10 da manhã. Entrem nos nossos canais, se inscrevam, dê um joinha, façam comentários, compartilhem, para que essa semente de luz possa se espalhar também por outros corações. Paz a todos, foi muito bom estarmos juntos. Muito obrigado, prazer sempre que se renova, né, quando nos encontramos, e amanhã prosseguiremos. Vocês vão ver o final da história, ainda no final dessa semana, que foi uma vida exemplar. E tem muito mais novidades por aí, tá? Um exemplo para todos nós. Muito obrigado e até amanhã, se Deus assim o permitir.